Fala, Fiel, tranquilo? Galvão se revolta, perde a linha, largou o aço ao vivo no programa Galvão e Amigos. Ele e os comentaristas detonaram a situação atual do Corinthians. Memphis Depay, o contrato do holandês com o Corinthians, declararam que é um absurdo e que Memphis Depay não respeita e não tem amor pelo Corinthians. Vamos ver o que eles comentaram também da partida aí de Corinthians e Bragantino, o timão que já vem a 4 jogos sem vitórias. E Galvão também trouxe informação quente dos bastidores do Coringão. Se inscreva aí no canal, aquele like de sempre que ajuda a gente demais. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. O mérito do Bragantino também, que está fazendo um belo campeonato, muito melhor que o do Corinthians. Sim, mas também o Bragantino não jogou bem. Num jogo em que você mesmo diz, não merecia ganhar, mas perder, mas não merecia ganhar, eu entendo que isso quer dizer que foi um jogo igual. Foi um jogo igual. E o Bragantino ganha, passa a ser normal. Não, passa a ser normal, o futebol do Bragantino está melhor no Campeonato Brasileiro. Não foi melhor ontem. Ontem foi um jogo ruim, como um todo. O problema do Memphis é o seguinte, vou falar a minha parte. Eu estou falando isso aqui há meses. O Memphis, depois que acabou o Campeonato Paulista, que ele foi campeão, começou, já tinha essa questão da dívida, só não era pública. O Memphis não jogou nada, nenhuma partida fora de casa na pré-Libertadores, nenhuma partida fora de casa na Sul-Americana e dificulta, tenta sempre não ir. Quando vai, não pega na bola. Isso eu tô falando por ser ex-jogador, ele foi ex-jogador. A jogada de ontem, ele forçou o cartão amarelo. Ele fez de propósito, porque ele sofreu a falta, levantou, deu um empurrão no peito do jogador Fabinho, do Bragantino, deu mais outro, deu 4, na cara do juiz. Você tá pedindo cartão amarelo. Você das suas crônicas... Hã? Você das suas crônicas, uma delas, das suas crônicas já, você escreve uma frase que é muito forte. Memphis não tem paixão pelo Corinthians. Não tem amor pelo Corinthians. Não tem, mas não é uma crítica. É um fato. Ele é holandês, Galvão. Ele é holandês. Ele veio jogar no Corinthians porque ele não tinha mercado na Europa, de times que ele queria jogar. Mas é bom jogador, cara. Hã? Ele é bom jogador. É bom jogador, mas ele não tem história. Ele nasceu aqui, não é brasileiro, não é corintiano. Não nasceu aqui em São Paulo, não é da Zona Leste. Não vive no Corinthians, não pode ter paixão pelo Corinthians. E ele não tem mercado na Europa. Ele não tem mercado na Europa. Essa Copa do Mundo não mostrou, gente, que não há essa diferença, esse abismo, essa diferença abissal. Use a expressão mais difícil que quiserem usar. Todo mundo achava que os times brasileiros seriam todos goleados pelos grandes times europeus. E foi lá, o Fluminense foi à semifinal. O Chelsea, que foi campeão, tomou de 3 do Flamengo. O Botafogo ganhou do PSG. Tudo na primeira fase. O Palmeiras teve chance de ir para a semifinal. Tudo na primeira fase. As melhores partidas dos brasileiros. O jogo do Palmeiras com o Chelsea, o jogo do Palmeiras com o Chelsea, depois do 1-1, o Palmeiras podia ter ganhado. No primeiro tempo podia ter sido 3-4 do Palmeiras. E se o juiz não fosse frouxo, se o juiz não fosse frouxo e desse o pênalti a favor do Fluminense, que foi pênalti claro ou não foi? Espera um pouquinho, Galvão. Só uma coisinha. Só quero dizer para isso o seguinte, cara. Só não quero fugir do raciocínio. Não, eu só quero para dizer o seguinte. Quando você fala ele não é brasileiro, tinham, sei lá, 147 brasileiros jogando esse Mundial. Tinham 105 argentinos jogando esse Mundial. O holandês não vende jogador pro Brasil. Não é normal. Então, ele veio jogar aqui porque não tinha mercado na Europa, certo? Sem mercado na Europa. Isso eu concordo. Hã? Isso eu concordo. Então, aí surgiu uns caras que os empresários dele olharam e falaram assim, putz, esses caras não sabem nada do que eles estão falando, são incompetentes, nós vamos deitar em cima desses caras. E fizeram um contrato que o Memphis não tem culpa nenhuma, nem... O Memphis jogou, ele não discutiu o contrato. O que eu disse na abertura, cada um tem que tentar ganhar o máximo. Mas não pode agora o clube fazer um contrato que ele não consiga pagar. Tudo bem, por exemplo, ele recebe 3 milhões se ele for relacionado em 50 partidas pelo Corinthians. Ele não precisa jogar, ele não precisa dar assistência, ele não precisa marcar gol. É ser relacionado. Está na relação 50% das partidas, ele recebe 3 milhões. Isso é um absurdo. Não para o Memphis. Um absurdo que o Corinthians fez. Um absurdo um clube como o Corinthians assumir uma responsabilidade dessa que não tem condições de pagar, porque já deve mais de 2 bilhões e deve para uma pancada de gente. Nós estamos dizendo a mesma coisa, mas você vem mais forte porque você vem com números. Claro.
E o lance é o seguinte, para eu escrever essa coluna, eu pedi ajuda para a Lívia Camilo, sabe? Sim. Do UOL, que cobre o Corinthians. Eu falei, e ela escreve sobre isso, mas me dá uns dados de números, contratos verdadeiros, para eu não escrever bobagem, para eu não ficar especulando. Então tem isso. Sabe outras coisas? Eu vou te falar. O Corinthians paga apartamento para os assessores dele, 2 carros blindados, um motorista para cada carro e 24 passagens Brasil e Europa. Olha o custo dessa coisa toda. E tem... a segurança também, né? Segurança. Inclusive não estavam pagando. Cozinheiro, segurança, tudo é Segurança é pago coisa pelo Corinthians. normal hoje para quem tem a posição que Mas ele então, tem. mas eu parto... Não é normal, Galvão. Galvão, Que é mas isso, eu Galvão? parto Quem tem a desse posição que ele tem, ter um segurança é uma coisa Eu normal. parto desse princípio. Segurança é uma falei, coisa. Casal. Não estamos discutindo segurança, né? Eu estou discutindo o pacote. O segurança é só uma, segurança é só uma agulhinha dentro desse pacote. Então, aí. mas eu parto desse Agora, quem princípio. paga tudo isso é o Corinthians. Mas Tudo o Corinthians. Mas o que é combinado não é caro. Eu tiro o Memphis dessa. Então, o Corinthians é que aceitou. Mas eu estou tirando o Esse Memphis que é o- dessa. então, A questão é o exato. Corinthians. Agora, eu acho que não vale esse custo-benefício. Pô, ele chegou, vendeu mais Galvão. camisa, todo mundo colocou a faixa, deu assistência, fez um gol aqui, outro aí e tal, mas se eu olhar este pacote todo que você está falando, Exatamente. Ele não Mauro, tem esse peso Mauro, todo. A culpa não é dele. Não é, exato. É O de que quem eu fez, critico o quem Memphis, aceitou, né? o que eu critico o Memphis é comprometimento, Assim. entrega e o empenho dentro do campo. Isso eu tenho o direito de criticar. Eu sou um comentarista e jogador, entendo de futebol, como eles entendem, Mas eu posso criticar. eu fui buscar essa frase, que o Memphis não tem paixão pelo Corinthians, Claro. o amor é zero, porque eu fui fazer já 2 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Luxemburgo estava num deles comigo. Acho que foi o Corinthians e Vasco e o Corinthians e Inter. Mauro estava nos 2, junto comigo, na transmissão da Amazon Prime. E eu vi a torcida do Corinthians inteiramente apaixonada por ele. Mas, Galvão, claro, é ele nem que a não é torcida apaixonado. inteiramente apaixonada Galvão, por é ele. ele. Eu tô falando dele, eu não tô falando da torcida do Corinthians. Olha lá, Memphis não tem paixão pelo Corinthians, o amor é zero. Ele não tem. Porque pra ele é um cara profissional, ele tá jogando no Corinthians. Se ele tivesse paixão, que eu acho difícil, o amor a gente tem, a gente cresce ali pra ter amor, cacete. Pô, quem é flamenguista, você torce pro Santa Cruz, você torce pro Santa Cruz por quê? Você cresceu lá, você conhece lá, a gente pega Por paixão. causa, talvez, então, vou dar uma frase que talvez se encaixe aí, ver se você concorda e segue. O Memphis talvez não tenha a capacidade de entender o que seja o Corinthians. Não, isso aí ele não entendeu já. Isso aí ele não entendeu o que é o Corinthians. Senão ele não forçaria um terceiro amarelo ontem. Quando eu falo de paixão, quando eu falo de amor, eu falo de entrega. É assim, ontem, você está jogando lá, tá 1-1. O jogo tá difícil. Não tem o Yuri Alberto, o campeonato tá voltando agora e você é o Memphis. Você é o grande ídolo da torcida. Olha lá, essa foi a jogada, dá uma olhada. Então ele o sofreu a lance aqui, falta, dá uma olhada. Olha o que ele faz, olha o que ele faz. Olha o que ele faz na frente. Olha lá. Olha o que ele fez. Ele forçou o cartão amarelo, gente. Olha lá, ele tá partindo pra cima do cara. O juiz tá com o cartão amarelo na mão, vai dar o cartão amarelo. Ele tem 2. Na quarta-feira o Corinthians joga com o Ceará. Se ele forçou o cartão para ir no Ceará, ele é um bobão, porque o Ceará é um espetáculo. Mas eu tô falando pra você que ele não se empenha pra ir jogar fora de casa. E quando ele vai jogar fora de casa, ele não se entrega. Posso entrar nesse assunto aí? Pode à vontade, Luxemburgo, vai lá. O que eu acho é o Fala. seguinte. Eu sei que você está está ainda com tosse para falar alto, tô com tosse, mas eu tô com tosse, tô meio brabo aí. Casão, ele é europeu. O comportamento é totalmente diferente do nosso sul-americano. Comportamento de entendimento, discernimento de como é que funciona a nossa cultura e a cultura europeia. Ao meu ver, é o seguinte, ele é muito menor do que aquilo que o Corinthians contratou ele. Ele não é aquele jogador que o Corinthians contratou para pagar o que paga. Também. Então, eu acho o seguinte, eu acho assim, ele não é o jogador que possa se dizer, ele é craque, vai resolver o problema e vai se envolver com a gente e vai. Não adianta que ele não tem qualidade para isso. Ele estava rejeitado na Europa. Sim. É um jogador que nunca foi um jogador de destaque para jogar. Trouxeram ele para cá para que ele fosse o grande nome, ele não é, ele não vai chamar responsabilidade, nunca ele vai chamar responsabilidade. Ele vai jogar. Ele é frio, o contrato. Eu fui ao Real Madrid. O contrato no Real Madrid é feito o seguinte, tudo que você quer para você coloca no contrato. Quando eu fui buscar um camarote para mim, ele perguntou, você tem um contrato? Eu falei, não, então você não tem. Você tem camisa? Eu quero camisa. Você tem um contrato? Não tem. Então tudo que você quiser, tem que colocar no contrato, tá certo? O que eu acho é o seguinte, produtividade. Se você pegar um garoto de 20 anos no Corinthians, você coloca o seguinte, se você jogar
30% dos jogos, se você concentrar, porque ele precisa de crescer, de ocupar espaço. Então você bota objetivo. Agora, no contrato de um jogador, da qualidade do Memphis, contrato dele, que nele foi contratado, cara, no contrato é o seguinte, me paga por gol. Peraí, você é jogador, tem que fazer gol. Atacante tem que fazer gol. Me paga por passe, mas eu tenho que dar passe. Me paga por drible, eu tenho que dar drible. Então tudo que está no contrato ele é obrigado a fazer com o contrato que ele tem. Mas isso está virando moda, Luciano. Não lembra quando o Neymar chegou no PSG, que ele foi bater o pênalti, o Cavani, o Uruguai falou, o pênalti é meu, porque eu ganho por gol. Então, mas isso já não... O futebol virou uma coisa muito bagunçada, esse negócio dos contratos. Mas bagunçada não quer dizer que está certo. Não, eu estou dizendo isso, mas... Não é certo, porque... Não é só com ele, não é novidade, está acontecendo de monte. Não é novidade, mas isso traz uma relação interna totalmente complicada. Como é que você pode seguir? Eu corri pra caramba, corri, você ganhou o campeonato, você levou 90% do campeonato. Peraí. Agora, ele é culpado? Não, ele colocou lá no contrato, não tá lá, tem que pagar. Mas os jogadores ficaram bravos pra caramba. Com certeza absurdo. Mas peraí, eu não vou correr pra esse cara mais não. O Vanderlei só... Agora, legal é o seguinte, por exemplo, olha só, o Zico foi campeão do mundo, tá certo? O Zico é um carro, o melhor jogador do mundo. Você lembra que ele ganhou um carro? Sabe o que ele fez? Pagou para os jogadores o valor do carro para dividir para os jogadores. Foi. Aí se ele fala o seguinte aqui, ó, eu ganhei isso aqui, vocês correram junto comigo, vamos dividir essa parada aqui. Aí ele está envolvido com o processo do Corinthians. Agora eu pego para mim? Ah, não. E reza a lenda, porque eu estava lá transmitindo o jogo em 1981. Reza a lenda que foram 2 carros, né? 2 carros, um por Nunes e outro por Nunes, ele. O Nunes não dividiu nada, o Zico dividiu. O Flamengo meteu 3-0 no Liverpool. O Nunes não dividiu o carro e o Zico dividiu o carro. O Zico dividiu o carro, todo mundo. Só nessa linha que você falou, essa linha que você falou dos jogadores não gostarem, né? E não gostam mesmo. Você acha que agora, olha só, o Corinthians perde 4 partidas seguidas, perdeu em casa pro Bragantino, vai jogar contra o Ceará, precisando ganhar do Ceará lá. Depois no domingo tem o São Paulo no Morumbi, no sábado à noite. São Paulo no Morumbi, 2 partidas fora de casa. Perdeu a que jogou em casa. E o cara não vai. E os outros jogadores? Vai acontecer a mesma coisa, Andrei. Pô, a gente se mata aqui, corre, aí o cara toma esse cartão e tá fora. O elenco, o Corinthians passa por um momento muito difícil. Você foi bem, eu acho que é total. Eu acho que o negócio lá é total, né? Não, é total, porque envolve presidente deposto, conselho, uma série de coisas que estão envolvendo. Eu acho que seja desse presidente deposto, já vem vindo de trás. Esse buraco todo, essa confusão. Sim, esse buraco vem sendo... A única coisa que pode salvar o Corinthians mesmo, que vai salvar o Corinthians é o seguinte, é que a torcida, independente de tudo que acontece, a torcida abraça o time e não adianta que vai ter que abraçar, porque senão o negócio vai ficar ruim. Ricardo, você ainda não falou, eu quero ir pro Flamengo, que é o líder do campeonato, e pra gente mostrar o que disse o Felipe Luiz, o que disse o presidente, e eu quero ler a declaração do Pedro de hoje. Não, eu vou, como o Casagrande falou, o próprio Vanderlei, eu acho que é o seguinte, o Memphis, primeiro, ele tem que ser agradecido ao Corinthians. Memphis volta à seleção holandesa pelo Corinthians. Exatamente. Porque ele começou a jogar... Na verdade, ele estava esquecido, ele ia parar. Vamos trazer o jogador aquilo que Casagrande. Junta dirigentes, junta empresário e vamos trazer esse jogador. Não tem como pagar um salário desse, Galvão. Não tem. O Corinthians já vinha de uma crise financeira e triplica ainda mais. A minha tese é essa. Se devia 1,3 bi, de uma hora para outra, 2 bi, se fala até em 2,4 bi, casa. Exato. A dívida do Corinthians não tem, é impagável. Fora o estádio, a bronca do estádio, que junta tudo isso. Me dá uma pena porque a torcida do Corinthians, esquece a torcida do Corinthians. Eu acho que tem que falar assim dos dirigentes que fizeram um contrato. Gosto dele, é bom jogador, mas Vanderlei falou uma coisa certa. Ele não entrega e não tem idade mais para entregar um salário desse. O que ele vem ganhando, ele não vai entregar. 36 anos, né? Ricardo, não é uma questão de entregar um salário desse. Ele podia ser o maior jogador do futebol mundial. O Corinthians não pode fazer um salário, porque o jogador vai pedindo. Eu quero isso, o clube dá, eu quero isso, o clube dá, eu quero... Chega um ponto que o clube não tem como pagar. Não tem. Então não é tem 2 aspectos, são 3 aspectos. Mas só para lembrar, Galvão, o Corinthians também aceitou esse salário porque na época arrumou um patrocinador que ia receber o maior patrocínio de clubes brasileiros, que iria pagar grande parte disso. Por isso precisava do ídolo. Veio lá, o patrocinador... Parte do salário, né, Mauro? Parte do salário é o banco e tal. Aí deu rolo também com esse patrocinador. Então quem está lá hoje, que já não é nem o deposto, né? Foi deposto,
Não é mais o presidente, não tem mais o patrocinador, não mas tem que pagar o contrato dele. Não, e tem um caso policial para resolver essa história do patrocinador. Não tem mais o presidente, não tem mais o Mauro, patrocinador, mas tem que pagar a o salário esperança dele. é que ele se tornou isso que o Galvão artilheiro. tá falando, Mauro, alguém tem que pagar e esse alguém é o Corinthians. Sim, pois é, mas... Então o erro vem dos dirigentes, não importa. Os outros, vai passando para um, para outro, para outro. É o que está acontecendo. A esperança agora é que ele se tornou de novo artilheiro da seleção holandesa e apareça alguém. Que o mercado de lá fale assim, vou pagar. Maurão, é a esperança, o plano era para aparecer agora. O mercado europeu abriu agora. Ele chegou e não apareceu. Mas a janela está abrindo agora. Ele não apareceu. A janela tem tempo aí. Já abriu? Se abriu, vai claro, 2 dias. Claro. 2 dias. O João Pedro jogou lá, pô. O João Pedro não jogou? Não, mas ali havia uma exceção ali era diferente. Mundial. O regulamento do Mundial era diferente. Copa do Mundo. O regulamento... Eles queriam até que o Cristiano... Eles queriam que o Cristiano Ronaldo fosse Casagrande. O Mundial não serve de base. Peraí, deixa eu falar. Por favor, vejam para mim que dia abriu a janela, se é que ela já abriu. Sim. A exceção é que abriram para poder contratar e colocar para jogar. Essa foi a exceção do João Pedro. É essa a exceção do João Pedro. Não pode colocar um contrato na FIFA se o mercado não está aberto, o cara sair de um time para o outro. Tem que estar aberto o mercado para o contrato do cara entrar na FIFA. Claro. Senão não pode. Então o João Pedro foi contratado. Sim, mas eu estou dizendo que é muito recente a abertura da janela. Vai o mês todo. A abertura da janela é muito recente. Mas tudo bem, Galvão. Abriu agora. Mas o Memphis já está na seleção holandesa desde o meio do ano. Se tivesse alguém interessado, já estaria negociando com ele. Não é que vai aparecer agora do nada. O Manchester United vai falar, porra, vamos buscar, ele já jogou lá. Ele jogou no United, ele jogou no Barcelona. Separar uma coisa só, vamos separar só uma coisa. De repente a gente está falando do Memphis. Ele é o menos culpado de tudo isso aí. Porque ele não tem culpa de fazer o contrato. Ele simplesmente pede. Quem dá é que é o culpado. Senão a gente vai falar, o Memphis isso, o Memphis aquilo. Não, o Memphis é assim. Acho que ele não é o jogador que é, ele não é esse craque todo. Ele tem culpa também. Não, tem culpa no sentido seguinte, do envolvimento. Mas vamos falar o seguinte aqui, presta atenção. Na Europa, o comportamento é diferente daqui da América do Sul. Lá é o seguinte, tá no contrato, o clube assume a responsabilidade e paga. Lá não tem aquele negócio de prometer, vai pagar depois, que não sei o que não. Lá, acostumado lá, tá no contrato, você vai lá e você recebe. Ele tá reivindicando uma coisa que lá na Europa é normal. Tá no contrato, você vai lá e recebe. Agora, para nós da América do Sul e brasileiro, que esse cara não sei. A reivindicação dele é justa. Ninguém está discutindo isso. Isso aí, não, tá no não, porque nós falamos tanto do Memphis. Gente, a discussão me parece muito clara. Todos nós estamos pensando a mesma coisa. Mas é o que eu digo, eu, nos jogos que fui fazer, vi a torcida do Corinthians encantada com ele, apaixonada por ele. Então, mas nós, na análise, todos estamos pensando a mesma coisa. O que não podia era o Corinthians fazer um contrato que não vai ter como pagar. Fiel, o Memphis Depay aí sendo alvo de duras críticas, não só pelo salário, o Corinthians está errado, os dirigentes estão errados de ter feito um salário desse com ele. 50 partidas que ele for relacionado, né? Nem jogar, é só estar ali disponível no banco de reservas, ele ganha 3 milhões de reais. Isso daí não existe, é só no Corinthians que acontecem essas coisas, né? Agora o lance do cartão amarelo, pra mim, queria a ajuda de vocês para interpretar. Ele tá praticamente ali meio caído, né? Meio debruçado assim, não chega a estar caído no chão, mas com a bola dominada chega o jogador praticamente dando um rapa na perna dele. Não vi se o jogo tava parado ou não, se o jogo tava em disputa. O cara praticamente quase derruba ele no chão. Ele do jeito que é, esquentadinho do jeito que é, o jogo pegando fogo. Não consigo relembrar se ali o Corinthians já tava perdendo ou tava 1-1. Ele vai pra cima do cara. Agora, será que o jogador ali no momento tem a consciência de que já tá com o amarelo? Eu acho que sim. Agora a gente precisa também analisar o seguinte, ele vai lá, não gostou da entrada, foi, cobrou o cara, deu um empurrão, beleza, tomou o cartão amarelo. Vai ficar fora do jogo contra o Ceará? É importante o Corinthians vencer? Sim. As duas perguntas, a resposta é sim. Agora fica na nossa mente. Ele não vai jogar contra o Ceará, mas ele vai estar disponível contra o São Paulo, clássico, que é importante mais ainda do que contra o Ceará. Claro que se ele puder jogar os dois, beleza. Mas se ele vai pro jogo do Ceará, dá uma entrada lá, vai tentar uma marcação, alguma coisa, algo do tipo, discute com o juiz cobrando alguma coisa e tomou amarelo. Não joga contra o São Paulo, que ele acumularia o terceiro amarelo contra o Ceará, e aí estaria fora contra o São Paulo, onde a gente precisa ainda mais dele por não ter o Yuri Alberto.
E aí fica essa análise. Será que ele já não fez proposital para ficar fora contra o Ceará, zerar o cartão, não ter risco de tomar um lá e ficar fora contra o São Paulo? E agora ele tá garantido, praticamente, se não acontecer nada, né, de jogar contra o São Paulo. Queria que você deixasse a sua opinião aí nos comentários e de tudo que eles falaram aí também sobre essa situação no Corinthians e também a situação de Memphis Depay. Deixa aí sua opinião, se inscreva, aquele like de sempre que ajuda a gente demais. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Vai Corinthians!